Hoje vamos avançar no texto. O juízo divino e as demais consequências do pecado. Versículo 14 em diante, o que lemos? Primeiro nós vamos encontrar o julgamento da serpente. Deus julgando a serpente. Deus não pergunta à serpente, como pergunta ao homem, como pergunta à mulher. A serpente, Deus vai direto ao juízo. Por causa do que você fez, versículo 14, você é maldita entre todos os animais. Deus amaldiçoa aquele animal. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Há um juízo sobre o próprio animal aqui. Porque é dito que ele era dos mais inteligentes de todos os que existiam. Agora, parece que na cadeia ele se torna o mais inferior de todos os animais. Versículo 15, Deus continua falando desse animal, ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, o julgamento vai muito além da serpente. Aqui Deus não está falando sobre a serpente, mas sobre aquele que havia usado a serpente, sobre o próprio Satanás. Aqui Deus está falando da destruição iminente, da destruição por vir do próprio mal. Deus está falando, da mulher virá uma semente no singular, não sementes, uma semente, um filho. Este filho vai te esmagar a cabeça, destruir sua autoridade, tirar seu poder, e você vai lhe ferir o calcanhar. Você também vai lhe causar grande dor, um grande dano. Deus está falando aqui da vinda de Jesus, o descendente da mulher, a semente da mulher. Quando Jesus morre na cruz, ali Jesus vence o poder de Satanás. Ali Jesus dá poder novamente ao homem de ser resgatado, de ser regenerado, de ser tirado da condição de pecador. É isso aqui. Aqui é chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho. A primeira vez que uma boa palavra de esperança, Deus está dizendo para o homem, olha, agora o reino do homem foi vencido pelo reino de Satanás. E o reino que vence se torna senhor do reino vencido. E o reino vencido se torna escravo do reino vencedor. Então, o homem vai estar debaixo, a carne, a natureza humana, debaixo do poder do pecado. Debaixo do jugo espiritual do pecado. Mas um dia, virá um, como homem, vindo da mulher, que vai vencer o pecado. E vai vencer a consequência do pecado, o aguilhão do pecado, que é a morte. Ele vai vencer. E quando ele vencer, assim como todos aqueles que nasceram de Adão se tornaram pecadores, todos aqueles que crerem nele se tornarão justos, como ele foi justo. Pela primeira vez, o evangelho é pregado. E interessante, Deus fala isso antes do julgamento. A partir do versículo 16, então, vamos encontrar o julgamento da mulher. E a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, multiplicarei. Com dor você dará luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. A palavra multiplicar aqui, o verbo multiplicar, aumentarei, eu usei uma outra versão, mas na maioria das versões está multiplicarei, a dor do parto, a dor da conceição. É o mesmo verbo usado no capítulo 1, quando Deus cria o casal e Deus diz assim, multipliquem-se pela terra. O pecado atinge o propósito, que era gerar filhos santos. Atinge de tal maneira, veja, que eles não, quando pecam, eles não cobrem os olhos, eles não cobrem as mãos, eles não cobrem a boca, porque deveriam cobrir a boca, porque o fruto foi comido, eles cobrem os órgãos sexuais. Porque o pecado atingiu o propósito de gerar filhos santos. Então Deus julga exatamente a geração de filhos. Eu vou multiplicar a dor da sua conceição.
A partir de agora, o filho que você gerar vai ser com muitas dores. Aí Deus diz assim: o seu desejo será para o seu marido, e ele te governará. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo: haverá guerra. A palavra desejo no homem pecador é uma palavra ligada a conflito. O desejo é sempre conflituoso. Deus fala para Caim: Caim, o seu desejo está à porta. Cabe a você dominá-lo. O desejo aqui é o desejo para o mal, é o desejo para o que é errado, é o desejo para o que é proibido. Isso está presente no homem, irmão. Está inclinado. A mulher, aí Deus diz assim: o teu desejo será para o teu marido. Haverá um conflito, e ele governará sobre você. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo: haverá guerra dentro do casal agora. É isso. Haverá conflito. A harmonia amorosa, perfeita, Deus está dizendo, foi quebrada. Você, mulher, que foi criada para ser adjutora, você vai tentar controlar o seu marido. Está falando de Eva, isso não acontece aqui em Curitiba. Você vai tentar manipular, você vai tentar dominá-lo, controlá-lo. E ele vai afirmar a sua autoridade, dominando você, controlando você, exagerando muitas vezes. Veja, haverá um conflito. O pecado transformou o desejo positivo da mulher em ajudar o seu marido num desejo de controlá-lo, de dominá-lo. E o desejo do homem, o amor do homem, a liderança afetiva do homem numa liderança muitas vezes impositiva, injusta. Conflito. Depois vem o julgamento sobre o homem e sobre a terra, a partir do versículo 17. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela sustento durante os dias da sua vida. 18. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, espinhos e abrolhos, e você comerá a erva do campo, no suor do seu rosto, suor ligado a pecado. Você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Abordar a culpa do homem. Primeiro, Deus toca a questão da autoridade. Você vê? Deus fala assim: por que você deu ouvido à mulher? Deus está dizendo: por que você deixou de me ouvir? Por que você desobedeceu a minha palavra? Por que você abriu mão da sua liderança, da sua autoridade? Aí então Deus dá o castigo para o homem. Deus diz o que ele fez. Por que você deixou de me ouvir? E você comeu da árvore que eu havia proibido. Deus levou a sério a quebra da autoridade. O homem, quando come o fruto, o homem se rebela contra a palavra de Deus. O homem se rebela contra a autoridade de Deus. Veja, o pecado não está no fruto. O pecado está na desobediência à palavra. Sempre. O pecado estava naquela árvore, pastor? Não. O pecado passou a estar na árvore quando Deus disse: não coma desse fruto. Quando o profeta diz para Naamã: vá ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes no rio. Não havia poder curativo nas águas do Jordão, até que o profeta declarou a palavra. Quando Jesus diz para Pedro: vem, Pedro diz: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. Jesus diz: vem. Se Pedro pisa na água antes, ele afundaria. Quando Jesus disse vem, a palavra criou o poder, a possibilidade de Pedro andar sobre as águas. Paulo diz: sem lei não há pecado. O pecado é sempre a desobediência à palavra, a palavra expressa. Pastor, mas quando eu discordo, obediência é exatamente isso. Obediência é obedecer quando eu não entendo ou quando eu discordo. Quando eu concordo, é conveniência. Quando eu concordo, é apenas concordância. Obedecer é eu não entendo, eu não gostaria,
não é minha vontade, não é o meu desejo. Perceba, o desejo é sempre conflitante. Mas a fé e o valor está em obedecer. Qual o pecado de Adão, pastor? Desobedecer a palavra. Ele fez aquilo que Deus havia proibido. Ele comeu do fruto que não deveria comer. A terra, que seria a sua serva, a terra sobre a qual ele dominaria, ele governaria, ele comeria dos seus frutos livremente. Livremente é sem suor, sem sacrifício, sem dor. Agora, essa terra também se rebelaria contra o homem. Essa terra agora também lutaria contra ele. Essa terra agora também lhe daria não só frutos, lhe daria espinhos, ervas daninhas. E para que ele tirasse o fruto da terra, o alimento da terra, ele deveria se sacrificar. Ele deveria suar. Isso seria feito com muito suor, com muito sacrifício, com muita força. O pão à mesa, o alimento não viria de forma fácil. O trabalho, que era uma manifestação de bondade, de propósito, agora lembra o pecado e vai lembrar todos os dias. Lembra a subjugação da terra que o homem perdeu. Agora seria doloroso, seria espinhoso. Interessante que, quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo diz que toda a criação geme pela redenção. Não só os homens gemem, Maranata, não só a igreja diz, vem Senhor Jesus, vem noivo, não só a igreja clama por redenção. Paulo diz, a natureza clama por redenção. As árvores, o mar, o ar, a atmosfera, todo o ecossistema, Romanos 8, a partir do 19, geme debaixo do pecado. A natureza sofreu as consequências do pecado. E essa natureza anseia por um dia que ela será redimida. Ou seja, o que nós vemos, e que é muito belo, e que nos encanta, não é ainda como deveria ser. O pecado atingiu. Aí Deus diz assim, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás, ao pó você vai voltar. Veja, a terra que deveria espelhar a glória de Deus, a terra agora será o nosso sepulcro. A terra vai lembrar o nosso estado de pecador, que nós morreremos. Deus está dizendo, a terra vai lutar contra você. Você vai lutar todos os dias da sua vida. E vou te dar uma notícia, você vai sempre perder. Porque você é pó e você vai voltar ao pó. A terra sempre vence. Então Deus vai responder a essas consequências do pecado. Isso aqui tudo é consequências do pecado. Diga, consequências do pecado. Vergonha, inimizade contra Deus, culpa, separação dentro do casal, dor, sofrimento, morte. A imagem de Deus afetada, isso são consequências do pecado. Como que Deus vai responder isso? Deus vai responder de forma graciosa, com graça. O que é graça, pastor? Graça é o favor de Deus diante do não merecimento. Quando eu não mereço algo, quando eu não sou digno de algo, quando eu não tenho mérito, e ainda assim eu recebo, o nome disso se chama graça. E de que maneira Deus manifesta graciosamente o seu favor? Primeiro, na maneira como Deus trata o homem. Quando o homem peca, Deus viu, irmão, a hora que o homem pecou, sim ou não? Deus viu, sim ou não? Sim. Deus sabia que o homem pecou. Já viu alguém falar assim, se eu fosse Deus? Tem gente que gosta de pensar isso, né? E sempre se refere a alguém que não gosta, né? Eu nunca vi alguém dizer, se eu fosse Deus, eu abençoaria meu amigo. Não, se eu fosse Deus, eu matava aquela pessoa. Eu fico pensando, se eu fosse Deus, eu fazia um raizinho assim, ó. Pagava Adão. Aí fazia, surge um outro Adão, melhor. 2.0, mais forte, melhor, mais bonito. Eva ia até gostar. Mas vamos lá. Olha o que Deus faz, irmãos. Deus não descarta o homem.
Deus não joga fora o homem. Porque não é próprio de Deus dizer, esse marido está errado, vou trocar por outro. Essa mulher está errada, eu vou trocar por outro. Esse casamento não está legal. Não. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que, a partir do vaso que se desfaz, Ele volta a trabalhar. E Ele faz com aquele mesmo barro um novo vaso. Deus olha para o homem e Deus desce. E Deus faz barulho chegando. Olha que coisa. A Bíblia diz, e o homem ouviu os passos de Deus. Deus podia ser, estou aqui, Adão. Ah, peguei você. Não, Deus desce. O homem se esconde. Vai lá, Eva, diz que eu não estou, diz que eu fui no mercado. Fala com ele, fala que eu estou fora, eu não estou para... Aí Deus chega e diz, Adão, cadê você? Adão está aqui, atrás da árvore, Deus está vendo. Adão, onde é que você está? O Adão, pai, não estou te vendo, Adão. Rapaz, você se esconde bem, hein? Aí Deus pergunta para o homem, o que é que você fez, Adão? Veja, Deus está dando ao homem a oportunidade de confessar. Deus está dando ao homem a oportunidade de se arrepender. Deus é bom. Deus é gracioso. Deus está procurando o homem, tratando o homem com bondade. Segunda resposta graciosa de Deus foi a palavra de esperança. Veja, Adão e Eva não admitem o pecado, porque Adão poderia dizer assim, Senhor, eu pequei, me perdoa, eu fui fraco, eu fui falho. Não, ele disse, foi a mulher que tu me deste, a culpa é da mulher, e a culpa é do Senhor que me deu a mulher errada, porque eu só podia ter me dado a mulher melhor. Veja, ele não assume a culpa. Ainda assim, Deus diz, Adão, Eva, o serpente é o seguinte, virá um da mulher, assim como a mulher iniciou o pecado, a cura pelo pecado virá a partir dela. Virá um que vai esmagar a cabeça do mal, que vai destruir o poder do pecado e o poder da morte, e eu vou restaurar vocês. Veja, antes de estabelecer o juízo, Deus primeiro dá uma palavra de esperança. O Salmo 23 diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Diga bondade. Misericórdia. Diga bondade. Misericórdia. O que é que vem primeiro? O que é que vem primeiro? Escute, a bondade de Deus sempre precede sua misericórdia. Deus é bom conosco, independente dos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele faz com que o sol nasça sobre justos e injustos, que a chuva venha sobre bons e sobre maus. Deus é bom o tempo todo. O homem acabou de pecar, o homem acabou de falhar, o homem acabou de expressar fraqueza, de desobedecer a palavra, de desonrar a Deus. Deus chega e antes de entregar o juízo, Deus estabelece uma palavra de esperança e de bondade. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, você pode dizer amém? A terceira resposta graciosa de Deus foi a morte de um inocente. Versículo 21, coloca aí o versículo 21, 3:21, por favor. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Deus pergunta, Adão, por que você fugiu, Adão? Ele diz, porque eu estava nu, Senhor. Como assim ele estava nu? Ele estava com folha de figueira, sim ou não? Ele estava com as folhas de figueira, sim ou não, irmão? Mas por que ele se diz nu? Porque aquilo que ele tinha feito, ele percebeu que diante de Deus era nada. Ele estava fisicamente coberto, mas diante de Deus ele estava nu. Os seus meios, os seus recursos não eram suficientes para cobrir o seu pecado. Não há nada que o homem possa fazer quanto ao pecado. Não há nada que o homem possa fazer para se cobrir a sua nudez, a sua vergonha diante de Deus. Então Deus mata um animal, porque é impossível fazer roupas de couro, sem que o animal seja morto. A questão é que esse animal era inocente. A questão é que esse animal não pecou. Esse animal não fez absolutamente nada. Um ser inocente morreu no lugar de um homem pecador, providenciado por Deus, uma ação totalmente comandada por Deus, para que a roupa desse animal
cobrisse de forma definitiva a nudez desse homem. Esse animal é uma resposta graciosa de Deus. Deus está dizendo: eu tenho uma resposta definitiva para o pecado. Eu posso fazer algo melhor do que você fez. E um ser inocente vai morrer no seu lugar, para que você viva, para que a sua nudez seja coberta. Na cruz do Calvário, colocaram diante da multidão um homem chamado Barrabás e um inocente chamado Jesus. E perguntaram: a quem vocês querem que eu solte? A esse culpado, a esse criminoso, a esse malfeitor, ou vocês querem que eu solte Jesus? A multidão disse: soltem Barrabás, soltem o Paulo, soltem o Jarmute, soltem a Fran, soltem o Ricardo, soltem o Antônio, soltem o José, soltem a Maria. Jesus, o inocente, morre no lugar de um culpado. Ele morreu para que nós fôssemos livres. Ele morreu como providência de Deus, para que os nossos pecados não apenas fossem cobertos, mas perdoados, porque Ele foi o sacrifício perfeito. A terceira resposta de Deus foi a morte de um inocente. Quarta resposta, o fim do acesso à árvore da vida. Versículo 22. Deus barra o caminho do homem. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. De que maneira Deus está manifestando sua graça aqui, pastor? Deus está dizendo: o homem se tornou um ser pecador. E se ele comer da árvore da vida, ele vai ser eternamente pecador. Ele vai ser um zumbi. Ele vai viver eternamente num estado de pecado, sem possibilidade de redenção. Deus impede que isso aconteça. O homem não pode ser para sempre e eternamente um pecador. Eu tenho um plano de redimi-lo. É assim, Deus abre um caminho para que o seu filho Jesus morresse. E através da morte dele, este homem pecador fosse resgatado. Há 3 aplicações possíveis desse texto. E nós vamos para a conclusão. Primeira aplicação: só Deus tem a solução para o problema do pecado. Diga: só Deus tem a solução para o problema do pecado. Deus não passa a mão na cabeça do homem. Deus não diz: Adão, vamos fazer de conta que nada aconteceu. O juiz não viu. O juiz não viu. O árbitro, como é que é o árbitro da câmera? Como é que é o cara da câmera? Me esqueci agora como é que é. Me deu branco, gente. Tá vendo, Débora? Fica como... VAR. É porque vocês falam VAR. Aí eu não estou entendendo, gente. Tá dando todo mundo na frente. Eu falei: não é ar. O pastor de Campo Largo um dia chegou para mim e falou: seu carro tem aro? Eu falei: claro que meu carro tem aro. Eu não estou entendendo sua pergunta. Não, rapaz, é ar. Eu entendi aro. É diferente, a gente tem. Uma irmã chegou aqui: meu nome é Marili. Eu falei: prazer, Marili. Não é Marili. Eu falei: Marili. Marli. Ela falou: Marli. A gente entende diferente. Deus não passa a mão na cabeça do homem. Porque Deus poderia dizer: Adão, o VAR não viu. Tá bom, falei que ia matar, mas não vou matar não. Ai, hein? Menino mau, hein? Faz de novo não, hein? Vou dar só mais uma chance, hein? Ora, que coisa feia. Tá bom, vou perdoar, mas só dessa vez. Não, Deus não poderia fazer isso. Como é que a sua palavra ia ficar diante dos anjos? Que moral ele teria? Satanás diria assim: tu perdoou, mas eu sei que a tua palavra foi quebrada. Deus tinha que fazer algo. Algo tinha que ser feito. A questão é que a palavra de Deus foi quebrada. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus havia dito: se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Apocalipse capítulo 5. A Bíblia diz que João viu um livro.
esse livro estava selado por dentro e por fora. E ninguém for achado digno no céu de tomar esse livro e desatar os seus selos. E João dizia: eu chorava muito. Eu chorava muito porque ninguém no céu era digno de tomar esse livro, provavelmente o livro da vida, com o nome dos santos. Está lá, já armou, na letra J vai estar lá. Vai estar lá o teu nome também, amém? Só que ninguém for achado digno. Escute, quando esses nomes foram escritos, pastor, antes da fundação do mundo. Por isso que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. O pecado nunca pegou Deus de surpresa. Deus tinha um plano. Por isso que Deus anuncia o que vai acontecer no momento da queda. Calma, virá a semente da mulher, ele vai esmagar. Deus já sabia de tudo. Ele é eterno, havia uma providência. Só que no momento em que João vê o livro, que ninguém for achado digno, Deus está mostrando João uma visão, em um momento da eternidade, em que o Cordeiro ainda não havia sido declarado como aquele que morreria. No momento em que Cristo ainda não havia sido designado, porque talvez Deus estivesse perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ainda ninguém havia sido declarado. Até que Cristo disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu morro, eu desço da minha glória, eu me torno um homem, eu morro no lugar do homem, porque somente um homem poderia morrer no lugar do homem, para resgatar o homem, mas somente um Deus, como um ser como Deus, poderia quebrar e anular a lei de Deus. Somente Jesus poderia fazer isso. E ele diz: eu morro. É nesse momento que um anjo chega para João e diz: não chore mais, eis aqui aquele que foi morto e reviveu, aquele que com o seu sangue comprou homens para Deus de todas as tribos, línguas, povos e nações, e os fez reis e sacerdotes para Deus. Escute, só Deus, somente Ele tem a resposta para o pecado. As minhas folhas de figueira são minhas religiões, é deitar na cama de prego, é minha oferenda, é meu sacrifício, é subir escada de joelhos, é acender velas. Não há nada que eu possa fazer, só Ele tem a resposta para o pecado. Só Ele. Não está em mim. A obra do homem são folhas de figueiras. Na cruz, quando Cristo estava na cruz, pregado, uma das suas palavras foi telestai. Foi: está consumado. Está pago o preço. Ele diz assim: a obra do resgate está concluída, o preço está pago. Não precisa fazer mais nada, só crer. Segunda aplicação: o Evangelho de Cristo é a resposta de Deus para o pecado. Diga assim: o Evangelho de Cristo é a resposta de Deus para o pecado. Quando aquele animal morre, o autor de Gênesis está começando a escrever sobre uma doutrina que Paulo vai explicar em Romanos, chamada doutrina da substituição. Assim como um pecado entrou por um homem, e todos se tornaram pecadores, por um justo, todos se tornaram justos. O que é isso? Todos aqueles que nascem da carne segundo Adão se tornam pecadores na carne segundo Adão. Mas todos aqueles que nascem da água e da palavra, que nascem do Espírito, que nascem em Jesus, se tornam justos, se tornam filhos, se tornam aceitáveis, porque Ele venceu o pecado. Ele é aquele animal, Ele é representado naquele animal lá do Éden, que não aparece na história, que não tem culpa, que é mudo, que é inocente, que é levado para o matadouro e toma sobre si as nossas culpas, e toma sobre si os nossos pecados, e a sua morte permite-nos ser aceitos por Deus. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão é aquele que no jardim caiu. O segundo Adão é aquele que no jardim disse: seja feita a tua vontade. O primeiro Adão aponta com o dedo para sua noiva. O segundo Adão abre os seus braços e morre pela sua noiva. O primeiro Adão, mesmo sendo culpado, transferiu a culpa para sua noiva. O segundo Adão, mesmo sendo inocente, assumiu a culpa por pecadores. O primeiro Adão tentou salvar-se por egoísmo. O segundo Adão morreu por amor.
Ele é a resposta de Deus para o pecado. Aleluia. Aleluia. Terceira e última aplicação. A graça é a verdade de Deus manifestada a todos os homens, representantes, descendentes de Adão. Diga assim: a graça é a resposta de Deus, é a verdade de Deus, manifestada a todos os homens. Romanos 5,12. Olha o que diz Romanos 5,12, Paulo diz isso. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Diga assim: todos pecaram. Quando alguém diz assim: pastor, eu não posso me aproximar de Deus porque eu sou uma pessoa pecadora. Quando você reconhece que você é uma pessoa pecadora, na verdade, você dá um passo que te aproxima de Deus. Jesus disse assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque os doentes precisam de médico, os sãos não precisam de médico. Jesus está dizendo: são os pecadores. Eu vim para salvar pecadores. Deus sabe que eu sou um pecador. Deus sabe que você é um pecador. Romanos 5, 18 e 19, mesmo capítulo aí, versículos 18 e 19, é o que Paulo diz. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Eu não sou salvo pela minha justiça. Eu não sou salvo pelos meus méritos. Ninguém. Nós somos salvos porque um justo, e apenas um justo, pagou o preço pelo pecado de todos os homens. Ele se tornou o óculos através de qual Deus me olha. Ele é o óculos através de qual Deus olha para você. Pecador, Deus vê filho. Quando Jesus se interpõe como intercessor, quando Jesus se torna o intermediador, o meio, o mediador entre Deus e o homem, então o homem pode ser recebido como filho de Deus. Sabe, o Evangelho ele começa com uma notícia ruim. O Evangelho começa com a notícia ruim. Qual, pastor? Pecamos, porque todos pecaram. Mas o mesmo Evangelho termina com a notícia muito boa. Qual? Deus providenciou a solução. Se chama Jesus. Todos somos pecadores, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos começa com condenação, mas termina com salvação. Conclusão. Eu quero concluir. A morte de Cristo foi a providência de Deus para que eu e você pudéssemos ser salvos. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, olha o que Paulo diz. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que são coisas antigas, pastor? Coisas ligadas à velha criatura, coisas ligadas ao primeiro Adão. Quando eu recebo Jesus, eu recebo uma nova família. Quando eu recebo Jesus, eu recebo uma nova alegria, uma nova esperança, um novo destino, um novo nome. Me torno realmente uma nova pessoa. Muitas consequências do pecado, mesmo quando eu recebo Jesus, elas permanecem. Não é porque eu creio em Jesus que eu nunca mais pecarei, mas eu recebo o perdão, e junto com o perdão, eu recebo o poder de vencer o pecado, o poder de viver novamente o propósito para o qual Deus me criou.
como peças às vezes diferentes, num quebra-cabeça. O marido não consegue se encaixar com a esposa, os filhos não conseguem se encaixar, parece que são peças de quebra-cabeças diferentes. Por quê, pastor? Porque nós temos defeitos, porque nós temos falhas. Mas quando Cristo entra na nossa vida, quando Cristo entra na família, essa família consegue se reconectar, Ele consegue aparar as arestas, Ele consegue nos consertar naquilo que foi quebrado. Escute, ninguém tem a peça que falta, ninguém tem a resposta para os nossos defeitos, para as nossas falhas, para as nossas esquisitices, para os nossos pecados, para os nossos vícios. Só tem um que tem a resposta, se chama Jesus. Ele não apenas tem o perdão para os teus pecados, Ele tem a resposta, Ele tem o poder, Ele pode te dar a possibilidade de você ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, a inimizade é quebrada, diz Paulo. Se alguém está em Cristo, não há mais condenação. Ou seja, quando eu recebo Jesus, eu não sou mais inimigo de Deus, eu me torno amigo de Deus, eu me torno filho de Deus. E Paulo diz, se alguém está em Cristo, não há condenação. De que maneira, pastor? Satanás não pode mais me acusar, mas Deus sabe dos meus erros, Deus sabe das minhas falhas, sim, mas eu recebo Jesus pela fé. E pela fé significa o seguinte: eu não tenho fé no meu mérito, eu não tenho fé na minha capacidade, eu não tenho fé que eu sou perfeito, eu tenho fé que Ele é perfeito, eu tenho fé que Ele é santo, eu tenho fé que o sangue dEle tem poder, e é Ele que me salvou. Eu não sou salvo através das minhas obras, eu sou salvo através da fé que eu tenho nele. E qualquer pessoa que crê nele, também pode ser salvo, pode ser salva, qualquer pessoa. Tem uma história muito interessante. Martim Lutero está orando e de repente ele tem uma visão. Satanás diz para ele: ei, você não é salvo, você não vai poder ser salvo. E ele começa a se debater com aquilo. Não sei se alguém já teve essa luta na consciência. Diz assim: Deus não pode estar me ouvindo, eu sou muito falho, eu sou muito pecador, pecadora, Deus não vai estar... Aí ele diz que Satanás mostra para ele a lista dos pecados. Olha a tua ficha corrida. Tem gente aqui que Satanás ia ter que sair da sala, né? Jesus tem misericórdia. Aí mostra a lista dele. Olha aqui os teus pecados. No dia do juízo, ele vai ver esses pecados, você não pode ser salvo. Aí Martim Lutero disse assim: só tem uma questão. No dia do juízo, ele não vai ler esses pecados, porque eles estarão cobertos com o sangue de Jesus. Eu quero que você fique de pé, por favor. A boa notícia do Evangelho. Qual é a boa notícia do Evangelho, pastor? É que Deus continua chamando o homem pecador. A boa notícia do Evangelho é que Deus não desistiu do homem. Deus continua indo ao encontro do homem. Ele sabe que o homem pecou, Ele sabe das falhas, mas Ele não vai para matar o homem. Ele está sendo longânimo, Ele está sendo misericordioso. Quando Deus se aproxima de um homem pecador, é para resgatá-lo, é para restaurá-lo, é para dizer: eu te perdoo, eu sei do que você fez, eu sei da sua desobediência, eu sei das suas fraquezas, mas eu tenho um plano de restauração, eu tenho um projeto. Esse projeto, na verdade, já aconteceu. O melhor de Deus já veio, se chama Jesus. Ele é oferecido gratuitamente a todos aqueles que crerem. Até hoje, o Deus de graça continua procurando o homem. Adão, onde você está? Maria, Carla, Patrícia, seu nome, pode colocar o seu nome? Pode colocar o seu nome. Deus até hoje continua procurando você. Até hoje, Deus continua te dando oportunidade de se arrepender. Paulo diz: hoje é o dia aceitável. Não é amanhã, é hoje. Quando eu era criança, eu ia na quitanda, chamava de bodega. Lá tinha uma placa, Paulinho, escrita assim: fiado só amanhã. Eu tinha 6 anos, 5, 6 anos, estava aprendendo a ler. Aprendi a ler rápido, cedo. E eu ficava fiado só amanhã. E eu entendi aquilo na literalidade.
Eu olhava para aquilo e dizia assim, esse senhor, eu me esqueci o nome do senhor, mas eu sabia, senhor, dono do quitanda, da bodega, fala, amanhã ele vai vender fiado, porque está dizendo aqui na placa que é amanhã que é fiado. Aí eu chegava no outro dia, a placa estava lá, fiado, só amanhã. Eu falei, é amanhã, eu não entendia. Até que um dia caiu a ficha. Eu falei, gente, está escrito ali na tinta. Aí, que significa que ele nunca vai vender, porque fiado só amanhã. Aí eu falei, amanhã nunca... Aí que eu entendi, Paulinho. É uma criança, né? Mas sabia que tem gente que colocou essa placa no coração? Eu aceito Jesus amanhã. Eu vou voltar para Jesus amanhã. Deixa eu te dar uma notícia. Talvez esse amanhã nunca chegue. Ou talvez esse amanhã seja tarde demais. Hoje, Cristo te quer libertar. Tem um louvor que canta, diz assim: amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Quem sabe se vai estar vivo daqui a 1 hora? Quem tem essa garantia aqui, irmão? Nós temos microvasos aqui, ó, microvasos capilares cerebrais. Um negócio desse aqui entope, irmão, fica torto e cai, morre. Nós somos vasos de barro, frágeis. E Deus está dizendo assim: eu tenho salvação gratuita para você. Jesus morreu por você, meu filho. Você só precisa dizer eu quero. Se você disser eu quero, Paulo diz, aquele que crê no seu coração e confessar com os seus lábios será salvo. Você não precisa, eu não estou falando para você subir escada de joelhos, eu não estou falando para você dar quantia em dinheiro, eu não estou pedindo para você fazer nenhum sacrifício, eu não estou dizendo que você tem que parar com isso, largar isso, não. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você só precisa dizer, eu creio, eu quero. Quando você disser isso, na hora, você sela uma aliança com Deus. O Espírito Santo entra na sua vida. Agora, eu queria orar por você aqui.